Facebook, a característica que diferencia o Facebook do Instagram é que aqui você tem uma possibilidade de interação textual muito maior, né? O Instagram é uma rede de compartilhamento de imagens, então há menos textos, certo? Então, o Facebook ele te dá uma maior possibilidade de interação textual por meio de comentários. É ilimitado, inclusive o tamanho dos textos, né? Obviamente, a geração millennial acha que 10 linhas é textão. Na minha época, textão eram 30 linhas. Né? Mas, enfim, essa possibilidade de interação textual, isso faz com que, por exemplo, você, professor, consiga, na sua sala de aula, expandir para uma rede social como o Facebook uma discussão teórica. Essa semana mesmo, um colega meu, professor da Federal do Paraná, ele começou a discutir um conceito no Facebook e os alunos dele entraram em massa na postagem para dizer, mas professor, esse conceito eu entendi tal coisa, mas o outro autor diz tal coisa. Resultado, a postagem ela virou uma grande aula sobre um conceito de teoria política que usuários da rede que não eram alunos dele também puderam participar. E os alunos, eles conseguiam replicar, responder aos comentários de usuários que não eram alunos e conseguiam demonstrar para o professor o entendimento dele sobre aquele tema. Porque na hora que você está na sala de aula, virtual ou presencial, às vezes o aluno ele se sente intimidado para dar opinião. Ele se sente intimidado para demonstrar o conhecimento dele. Mas no Facebook, no Instagram e no Twitter, não, porque aquele ambiente é um ambiente que o aluno domina, muito mais do que eu, que sou professora. Aquele é o ambiente do aluno. Então, o aluno, ele conhece as manhas, ele sabe se expressar naquele ambiente. E a partir do momento em que ele tem a possibilidade de se expressar nesse ambiente, ele vai lá e se expressa. Então, a interação ficou muito rica. E o professor, ao final, pô, é isso mesmo, fulano. E, sabe, os alunos, eles se sentiram, é uma palavra que eu não gosto de usar, mas é a palavra, não encontro outra. Eles se sentiram empoderados por poder demonstrar em um debate público, em uma rede social, o quanto eles tinham apreendido de conteúdo. Esse é o tipo de atividade que a avaliação tradicional nenhuma consegue medir. Porque, de novo, nós professores, nós somos alfabetizados digitais. Nós nascemos no mundo analógico e fomos nos alfabetizando nos meios digitais, na tecnologia, à medida que a tecnologia foi avançando. Eu vim do vinil, da fita cassete, CD, Blu-ray, e agora eu estou no stream. Ah, não, ainda teve outro, Torrent, Napster, e agora eu estou no Spotify. Mas isso eu fui aprendendo a partir do aprendizado de uma mídia anterior. Nossos alunos, a imensa maioria, eles já são nativos digitais. Os moleques já nascem com o celular na mão. Então, os moleques, eles já são alfabetizados. A tecnologia para eles é a primeira língua, é a língua mãe deles. Então, eles não têm dificuldade com isso. Então, imagina, se eu consigo integrar a minha necessidade de fazer com que o aluno compreenda o conteúdo com a facilidade que o aluno tem de se expressar em mídias digitais, eu consigo atingir o meu objetivo de uma forma muito mais fácil. Qual é o grande pulo do gato bem aí, gente? É a gente perceber que nesse ambiente de aula remota, a transposição linear do conteúdo para o ambiente digital, ele pode não funcionar. Na maioria das vezes ele não funciona. Por quê? Porque eu tenho uma grande dispersão, eu tenho uma baixa retenção e o meu aluno, ele pode não se sentir estimulado a participar, mas quando eu jogo uma questão teórica, quando eu jogo uma questão técnica num ambiente como o Facebook, como o Instagram e o Twitter, e os alunos interagem, eles conseguem demonstrar para mim não o domínio da tecnologia, eles conseguem demonstrar para mim o domínio da temática, o domínio do conteúdo. E eu consigo medir o aprendizado do meu aluno muito mais fácil numa interação pelo Facebook do que numa interação numa prova. Porque o aluno, quando eu passo a prova para ele, pelo SIGA, pelo Classroom e por e-mail, o que o aluno vai falar para mim? O aluno ele vai se comportar hierarquicamente.
ele vai se comportar como a professora está num patamar superior e eu estou em outro. Então, ele vai replicar esse modelo subordinado da distinção do Pierre Bourdieu. Mas quando eu lanço uma questão aparentemente inocente no Facebook, no Instagram, no Twitter, o aluno ele vai se sentir num patamar de que ele consegue responder de igual para igual. Ali naquele ambiente ele consegue debater comigo sem essa amarra da distinção. Outro dia, por exemplo, eu lancei no meu Stories uma questão filosófica. É possível é possível confiar em uma pessoa sem acreditar no que ela fala para você? Eu estava numa discussão com os meus amigos, no clube de filosofia online que eu tenho, e aí uma das meninas saiu-se com essa. Ah, não, mas eu confio em fulano, eu só não acredito no que ele fala. E aí isso é um paradoxo, porque confiar e acreditar estão ali, têm o mesmo valor semântico. Quando eu joguei a questão nos stories, os meus alunos que me seguem vieram em inbox debater comigo. Mas, professora, semanticamente isso, porque não sei das contas, na semiótica assim, assim, assado, os meninos vieram trazer Spinoza, Wittgenstein, Bakhtin, ou seja, na rede social, os alunos, eles levantaram a questão filosófica que eu estava trazendo. Poderia passar batido se eu estivesse falando na sala de aula, o debate poderia ter sido muito limitado, mas o debate rendeu 24 horas. O tempo de vida útil dessa história foi o tempo de debate. E eu fiquei com o meu inbox, a minha caixa de mensagens, lotada. Porque eu sempre fazia o seguinte, mas um colega respondeu tal coisa, o que você acha? E aí eu fiz com que o debate, as ideias circulassem de um aluno para outro aluno. Isso é mediatizar o seu conteúdo, tá? Uma outra característica importante do Facebook é que ela permite a geração de dados, de texto, de comentários, que você pode usar, você pode coletar para fazer análise. Existem várias ferramentas que te permitem capturar os conteúdos, eles vêm numa planilha Excel, depois você transforma aquilo, joga para o Word, e existem programas como o Iramutec, que é o programa que eu uso, para fazer análise desse texto. Então você pode, inclusive, usar a interação de conteúdo de sala de aula que você faz no Facebook, que você faz no Twitter é mais fácil ainda capturar, porque existem muito mais programas, e você transforma aquilo de repente num texto científico rapidinho, coisa que na sala de aula presencial não dá, porque você não está gravando a aula presencial. Então, a interação que se faz em sala de aula se perde depois, se perde no sentido de que as palavras, elas não estão guardadas, elas não foram gravadas, tá? Existe a possibilidade também de criação de uma sala de aula fechada no Facebook, além da opção grupos, você pode criar uma sala de aula no próprio Facebook, que aí você consegue fazer com que a circulação de materiais midiáticos dentro dessa sala de aula seja ainda mais fluida. Eu, particularmente, eu gosto muito mais de uma sala de aula no Facebook do que no Google Classroom. A diferença é que no Facebook eu não tenho lá a ferramenta de lançamento de notas. Mas eu adoro usar o Facebook como sala de aula. Eu fazia muito isso antes da gente ter o Google Classroom. Tá? Agora, o que a gente tem que levar em consideração, e ter muito cuidado com isso, é que no Facebook o potencial de polêmica é ilimitado. A gente tem que tomar cuidado para não dizer coisas que gerem a gíria do momento. Cancelamento. Tanto no Facebook quanto no Twitter. Cuidado para não serem cancelados. E falando em Twitter, a nossa queridíssima rede social que te dá a possibilidade de trabalhar um altíssimo grau de engajamento com textos muito curtos, tá? Com 280 caracteres você consegue gerar muito engajamento, porque você também pode usar hashtags, você pode usar imagens também, já tem stories no Twitter também, e o Twitter, ele tem também essa facilidade de você capturar milhões de tweets em alguns minutos usando ferramentas. Eu, particularmente, eu gosto de usar a ferramenta que foi desenvolvida dentro da Universidade Federal do Maranhão, dentro do mestrado profissional em comunicação, que é o L-Tweet, que foi desenvolvida pelo professor Márcio Carneiro dos Santos. Ele me dá a possibilidade de capturar 2.000 tweets com uma determinada hashtag por vez. E isso é muito bom. Então, imagina, você está ali jogando conceitos e os alunos vão discutir. Certa vez, isso eu estava no doutorado.
o professor passou de teoria política, passou para a gente um texto que, na época, para mim foi terrível, era um texto do Anthony Downs, e estava todo em inglês, um inglês muito pesado, muito acadêmico. E aí eu comecei a escrever no Twitter que eu não aguentava mais o Anthony Downs, que eu não estava entendendo aquele conceito, o que ele queria dizer com aquilo. E como a rede é pública, pessoas de outras universidades que viram, gente que eu não fazia ideia de quem era, essas pessoas começaram a interagir comigo. Aí depois os meus colegas de turma começaram a interagir. E a gente, sem querer, a gente criou ali uma mesa de debate sobre um conceito que eu não estava entendendo, mas hoje eu domino esse conceito. Graças à aula que eu tive lá, técnica, dentro da sala de aula, não. Graças à interação que uma rede social me trouxe. Porque quando o professor, 3 dias depois, foi dar a aula, destrinchar o conceito, eu já estava com a cabeça mais aberta, porque eu já tinha discutido o conceito com pessoas de vários lugares. Isso é mediatizar conteúdo, é tirar o conteúdo da nossa salinha hermética e fazer com que ele circule, com que as mídias elas trabalhem a nosso favor. Tá? Então, o Twitter, como eu falei, é ideal para discutir conceitos de forma rápida e divertida. Muito divertido mesmo, né? Porque o Twitter você pode usar o humor de uma forma muito mais fácil. Só que o Twitter é o reino da polêmica, é o reino da treta, é o reino da confusão. Né? Não sei se vocês acompanham muito, mas essa semana, por exemplo, a chefe Paula Carosella, ela acabou sendo cancelada, que é a gíria que eles usam para dizer que ela banida, criticada demais, porque ela disse, ela escreveu alguma coisa lá sobre comida saudável, né? Uma empresa anunciou que ia fazer nuggets de frango em impressora 3D, e ela foi criticar, ela disse, tá bom, vocês querem comer comida impressa numa impressora, continuem obesos, e aí ela acabou sendo muito criticada por essa fala, porque as pessoas acabaram associando a fala dela gordofobia, mas a pobre da mulher estava apenas defendendo ela estava apenas defendendo a comida de verdade. Bom, gente, então, aqui tem nossa, aqui eu estou vendo que tem uma série de questões, né? Então, o que eu queria trazer para vocês quanto mais a gente usa, quanto mais a gente usa metodologias ativas, quanto mais a gente usa ferramentas digitais, quanto mais a gente usa mídias sociais para a gente expandir a sala de aula, mais a gente consegue engajamento do aluno. Porque lembrem-se, na maioria das vezes, os alunos, eles vão estar, na maioria das vezes, os alunos, eles vão estar aparecendo para vocês como letrinhas na tela. Então, é bom que a gente tenha sempre alternativas para que a dispersão vire retenção.